Eu vi um corte, inclusive isso daqui é uma cartola. É minha cartola do Chapeleiro Maluco. Eu tenho muitas coisas no meu quarto. Barra ateliê, barra escritório, barra biblioteca, barra museu. Eu acho que é só isso mesmo. É só isso mesmo. Enfim, eu vi uma coisa abominável. Eu vi um corte no infame Instagram, Instagland, o nome cientificamente correto, de uma mulher ruiva falando: ah, eu fiz psicologia na faculdade. Esse Freud é um ser humano horrível. Pense comigo. A mãe dele, a mãe do Freud, viveu no final do século XIX. Não tinha luz elétrica, não tinha isso, não tinha aquilo. Ela teve que se sacrificar muito para criar o filho. Teve que, coçando o lábio, teve que se abster de muitas coisas para criar o filho. E mesmo assim, o Freud sequer pensou em falar obrigado para ela. Muito pior, ele criou uma doutrina toda baseada no fato de que os pais podem causar problema aos filhos. Uau, que mulher ruiva que eu não sei o nome, incrível, uau. Assim, não sei quase porra nenhuma a respeito do Freud. Então, vou falar do Schopenhauer, porque eles são figuras meio parecidas e eu sei mais da história do Schopenhauer. Então vamos lá, vamos pensar que essa mulher fala do Schopenhauer. Schopenhauer também teve problemas com a mãe e ele, em parte, foi uma das inspirações para Freud. Ele gostava muito desse pessoal, mais dessa área aí da filosofia. Se não me falha a memória. Como eu disse, eu não sei porra nenhuma sobre Freud. Enfim, a filosofia do Freud, a filosofia do Schopenhauer, é baseada na desgraça que foi a vida dele, né? E também no momento em que ele viveu. Schopenhauer, ele foi uma mulher... Schopenhauer foi um homem muito infeliz. Chegaram a chamá-lo do homem mais solitário vivo. O pai dele se matou quando ele ainda era jovem. Ele não falava com a mãe. A última parceira dele foi uma prostituta, né, que eles tiveram um relacionamento mais ou menos sério, mais ou menos duradouro. Foi um negócio ali meio estranho, acordado entre os dois, né, no sentido de criado um acordo. Eu pego e vou usar a mesma construção de argumento dessa mulher. O Schopenhauer, pensa comigo, os pais dele trabalharam tanto, fizeram uma viagem para a Europa com Schopenhauer, que na época era muito caro. Um ano inteiro viajando. Schopenhauer, ele aprendeu várias línguas. Schopenhauer, ele teve a melhor escola para... O Schopenhauer fez um estudo ali específico para exercer posteriormente a função do pai, para herdar as empresas dele, o que o Schopenhauer não queria. Ele queria ser filósofo e acabou que foi essa a carreira que ele seguiu quando o pai dele acabou se matando. Perdão, comi lactose, hoje eu tô ruim. Continuando. Então, continuando o meu raciocínio esquizofrênico. Então, os pais dele sacrificaram tanto para ele. Sacrificaram tanto por ele. Como ele pode criar uma filosofia tão pessimista? Como ele pode criar o dilema do porco espinho? Tendo tanto amor dos pais, tendo tido uma vida assim. O Schopenhauer não precisou trabalhar durante a vida dele, porque o pai dele sacrificou tanto na empresa que deixou dinheiro suficiente para ele viver o resto da vida. O Schopenhauer, ele só existe por conta dos pais. E porra, no final das contas, bicho, o que eu falei, o que a mulher falou a respeito do Freud é exatamente o mesmo de qualquer discurso populista. O que eu fiz? Eu peguei, falar, tá, o que é o Schopenhauer? Schopenhauer é um cara melancólico. Então eu vou falar que ele foi injusto com os pais. Por quê? Porque isso vai gerar um sentimento de indignação com as pessoas e eu vou parecer certo. Sendo que assim, a vida do Schopenhauer é muito mais complexa que isso, a teoria do Schopenhauer é muito mais complexa que isso, da mesma forma o Freud. E o Freud não foi o primeiro a falar que os pais têm algumas responsabilidades, porque o que essa mulher critica é exatamente a coisa, mas ele falou que os pais são responsáveis pelos problemas dos filhos. Em parte são, porque os pais são responsáveis pelos filhos até certa idade. Então o que acontece com eles é responsabilidade dos pais, isso não é segredo para ninguém, entendeu? Só que a forma qual o raciocínio é construído faz parecer que o sujeito é um monstro. Mesmo que você não tenha simpatia com Freud ou Schopenhauer, eu particularmente não saberia nem dizer se eu tenho ou não, apesar de ser figuras que eu acho interessante, são argumentos extremamente baixos, que eles vão apelar para a emoção de quem está ouvindo. O que eu fiz foi transformar o Schopenhauer em monstro. Mas eu posso fazer o mesmo com a mãe do Schopenhauer, porque a mãe do Schopenhauer e ele tiveram uma série de brigas. Inclusive no final da vida eles acabaram até parando de se falar por
se não me engano, eles discutiram, porque o Schopenhauer ele tinha certas recordações do pai, a mãe tinha outras, eles acabaram brigando por conta disso. Enfim, dá pra fazer isso em relação a tudo, absolutamente tudo, sabe? Eu posso pegar e falar assim, nossa, olha como a mãe do Schopenhauer foi cruel com ele. Ela parou de falar com o próprio filho, o filho que era conhecido como o homem mais solitário do mundo, o filho que ele criou uma doutrina completamente pessimista. Imagina se ele tivesse tido a presença materna que a mãe dele não deu. Quão mais feliz o Schopenhauer seria? Quão melhor a filosofia dele seria caso a mãe tivesse dado a estrutura que ele necessitava? Caso ela não tivesse feito o que fez depois da morte do pai. Pronto. Transformei a mãe do Schopenhauer em monstro e o Schopenhauer em vítima. Eu posso fazer o mesmo com o pai do Schopenhauer. Ver, pai do Schopenhauer, ele pagou a melhor escola para formar o filho para herdar os negócios da família. Os negócios que já estavam na família há gerações. Era o negócio deles, era o futuro deles. E simplesmente a mulher se sentia presa a ele. A mulher era uma ingrata. Ela se sentia fechada lá dentro, apesar de ter comida na mesa todos os dias, apesar de ele se sacrificar todos os dias. E o pai do Schopenhauer, ele fez tudo isso pelo filho e ainda por cima ele deu o benefício de uma alternativa para o filho. Ele falou assim, você pode ser filósofo ou você pode viajar comigo pela Europa. As duas coisas não. Ele deu opções para o Schopenhauer, coisa que nenhum pai da época fazia. Schopenhauer escolheu viajar à Europa, só que para isso ele ia ter que assumir os negócios da família. Ele fez um juramento para seguir os negócios da família, para honrar a memória do pai. Sabe o que o Schopenhauer fez depois que o pai morreu? Ele virou filósofo. Ele não cumpriu as obrigações dele. Sabe o que a mulher fez depois que o pai de Schopenhauer se matou? Depois que ele se matou, ela se sentiu livre. Pô, transformei o pai do Schopenhauer numa vítima. Vê como é muito fácil eu transformar as pessoas em vítimas ou transformar as pessoas em monstros. As coisas são extremamente complexas. Infinitamente complexas. É facílimo resumir tudo a esse tipo de discurso imbecil. Bestial, boboca, imbecil, besta. Boboca, imbecil, besta, errado, ingênuo, inócuo, acéfalo, imbecil. Imbecil acho que já foi. Deve ter mais ofensas, mas agora não. Burro, besta. Não, besta já foi também. Deixa eu ver o que mais. Parar de fuçar na minha ala de xingamentos da minha mente. Mas enfim, é muito fácil você transformar as pessoas em monstros. Ainda mais se... E esse tipo de figura, como Schopenhauer e o Freud, você vai falar do sujeito, eu posso, assim, deslegitimar toda a filosofia do Schopenhauer do mesmo jeito. Deixa eu ver o que eu posso falar. Bem, eu posso juntar o argumento, todo o argumento que eu fiz pro Schopenhauer ser um monstro, com relação aos pais, e falar que por conta disso, a filosofia dele é ruim porque ele é um cara nojento. Então, porque já que o Schopenhauer é ruim, logo a filosofia dele é ruim. Eu posso fazer essa correlação, é fácil, entendeu? Deixa eu ver. Não quero fazer não, já fiz muito exemplo, já se explica os exemplos que eu já fiz, foda-se, já fiz muito exemplo. Acho que já ficou claro essa parte. Então quando você pega esse tipo de corte que corre por aí, e esse tipo de mensagem que corre por aí, essas mensagens extremamente populistas, essas mensagens extremamente fúteis, no final das contas elas só apelam pro emocional, elas não querem dizer nada. O que essa mulher fez? Ela fez uma tese contra a doutrina do Freud. Ela fez o quê? Nada. Sabe, a mesma coisa que você falar, o Freud é o cara que montou o complexo de Édipo, que é sobre comer a mãe. Porra, se você resumir as coisas assim, de fato ele é louco, mas eu não sei se é assim, eu nunca li o negócio, entendeu? Eu sei a história do Édipo, só isso. Então, é muito fácil você fazer um reducionismo das coisas e transformar as pessoas em palhaços, ou monstros, ou vítimas. Se vocês pararem para pensar, e esse eu acho que é o ponto central do vídeo, e é o que eu gostaria de chamar mais atenção, a respeito do que vocês escutam e veem na internet e na mídia de modo geral, a respeito de figuras populares, políticos, cantores, etc, etc. Tudo funciona assim, exatamente assim. Não é uma questão de verdade, não é uma questão de lado, é simplesmente uma questão de quem fala, como fala e por que fala. Da mesma forma que aquela mulher transformou o Freud em um monstro, ela poderia ter transformado o Freud em um herói. Bastaria falar de um jeito diferente. Eu posso transformar o Schopenhauer em um herói ou em um monstro, basta o jeito que falar. Simples assim, simplesmente assim. Então, moral da história, fiquem atentos, porque o povo é burro, cai nessas coisas, e o povo sabe que o povo é burro e vai continuar fazendo. Então, como me foi orientado, aquele processo todo, se inscrever, comentar, compartilhar, tem mais alguma coisa? Esse trem aí, e é isso. Acabou.